Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro lindíssimo de poesia chamado Breve Ato de Descascar Laranjas, da autora carioca Bianca Monteiro Garcia. Esse vídeo está sendo feito em parceria com ela, então é um publi editorial em parceria com ela e com a editora Macabeia. E esse livro foi uma coedição da editora Macabeia e da editora Sete Letras. Esse é o livro de estreia da Bianca. Ela é revisora e editora lá da Macabeia. E a gente pode dizer que esse é um livro em torno de perdas. Eu escrevi um texto para ele no Instagram e hoje eu vou conseguir fazer algo que eu não consegui fazer tanto no Instagram, que é citar poemas. Lá no Instagram a gente tem limitação de caracteres, né? Então eu me detive em falar mais sobre o livro e mostrar os poemas em fotos. Aqui eu vou poder ler os poemas, que é sempre uma felicidade, não é mesmo? Vocês sabem que eu gosto disso. E esse livro, lá como eu falei no texto do Instagram, a gente pode dizer que ele vai em torno da perda de entes queridos, então ele é um livro em grande medida sobre luto, mas ele também é um livro sobre a perda da razão. Ele é dividido em 4 partes e essas partes se reportam às camadas da Terra. Eu vou ler aqui os trechos, né, os nomes. Acho interessante que ela escolha a organização não exatamente de maneira hierárquica em relação a como as camadas da Terra estão de fato organizadas. Ela dá assim uma leve bagunçada, mas ela começa com a descontinuidade de Mohorovičić, eu acho que é assim porque o nome é croata, e essa é uma camada de transição entre, se eu não me engano, a crosta e o manto, e aí depois ela começa com a crosta, que seria a mais superficial, segue com o manto e passa para núcleo, que é a última parte. Na primeira parte, essa descontinuidade de Mohorovičić, a gente vai ter poemas sobre a perda do pai. E a Bianca vai falar um bocado sobre esse luto, essa falta, como lidar com esse luto, o que fazer com ele, ressignificá-lo, enfim, de certo modo. Mas também ela vai descobrindo heranças ali em torno do que o pai dela deixou para ela, né? Coisas que ela vai descobrindo a partir da ausência, né? Eu acho muito interessante como esse livro, ele dá forma à ausência. A ausência não se torna somente uma falta, algo negativo. Ela se torna algo positivo, né? Ela tem um impacto grande na vida do eu poético. Eu vou ler alguns poemas dessa parte, eu gosto muito. O poema que começa é muito bonito, que é Pai, vírgula, e ela diz: Pai, desde que partiu me vejo incapaz de encarar espelhos. Desvio os olhos ao perceber que vesti seu rosto. Então tem aí já essa questão de uma certa herança, né? De algo que ficou em nós. Vou ler um outro poema que tem a ver também com essa questão da ausência, da casa de alguém, onde ela faz diálogo com outras poetas. Isso é uma coisa muito presente aqui. A Bianca faz diálogos com vários outros artistas, vários poetas. Esse diálogo vem sempre marcado com itálico. O poema chama Uma Casa Sólida de Cimento. Muita coisa morre quando morre uma pessoa. A casa morre, fica a carcaça, a mesa dos aniversários, a escada das fotos comemorativas, a piscina de plástico no terraço, o hábito dos relógios. Muita coisa morre quando morre uma pessoa. A casa habita outras memórias, e o que resta da família habita outras casas. Uma moradia fincada no limbo, um navio ancorado no espaço dos dias sem minutos. Sujeito sem endereço, a casa, imóvel, habitacional da caixa. Uma casa se amarra pelo teto, mas não se pede para a viagem. Então a gente vê aqui o diálogo com poetas, né? Um deles, o Navio Ancorado do Espaço, que é o diálogo com a Ana Cristina César, e essa questão do que se perde, do que fica quando alguém morre, a casa, de certo modo, também morre, né? Também se fragmenta. O livro é produzido em cianotipia, né? Que é uma técnica de fotografia, que fica assim, com essa coloração azul, e a Bianca acrescenta várias fotos do seu acervo pessoal, assim como recortes de jornal, nesse poema sobre a casa. Logo em seguida tem assim uma mesa, né, uma reunião familiar, uma foto provavelmente, né, de família. O título do livro diz menção a uma memória de família, então a gente tem um poema que tem o nome de Descontinuidade de Mohorovičić, que eu vou ler em seguida, e é um poema que trata do pai tentando ensinar ciências para a filha, ou geografia, né, enfim, tentando ensinar para ela ali sobre as camadas da Terra.
E essa ideia, né, além de ter então essa imagem que resgata um momento particular, né, um momento doméstico, um momento familiar com essa pessoa que se perdeu, né, o luto com esse pai, essa imagem vai dialogar com o restante do que ela decide fazer no livro, né, na medida em que ela separa o livro em partes por camadas da Terra. Então a gente tem essa esfera, né? A gente lembra do personagem esférico, né? Quando pensa em literatura. Então o personagem que tem suas nuances e suas camadas, e a gente vai ter essa esfera tanto na Terra, no globo terrestre, com suas camadas, como nessa laranja que era descascada para ensinar a filha, e nessa memória que fica de como a filha vai aprendendo a descascar a laranja, como ela guarda esse gesto, vira um gesto dela, um gesto herdado do pai, e esse gesto vai sendo ressignificado, né? Então a gente vai ter aqui diferentes camadas desse sujeito, começando então por essa herança paterna, por essa ligação com a ancestralidade, por esses lados que a gente vai descobrindo de nós mesmos a partir da perda, né? A partir do luto. A gente vai descobrindo coisas que talvez que a gente não conhecia, coisas que a gente tivesse daquela pessoa e não conhecia, e também nossas sombras, né? Aqueles lados que a gente só vai mesmo descobrir quando está sofrido. Vamos ao poema então. Descontinuidade, de Mohorovičić. De madrugada, descascar laranjas, ritual de sonâmbulo, faca prato, TV no volume mais baixo. Camadas da terra, como perdoá-las? Crosta, manto, núcleo, setembro de 2004. TV ligada no mudo, futebol no pano de fundo, descascar a laranja para a filha caçula gostar de ciências e passar de ano. Descascar a laranja, amparada por uma bacia, e a faca tramontina rente à casca. Explicar o movimento de rotação da Terra, setembro de 2019. Sentado sozinho, na mesa da sala, descascar laranjas de madrugada. O mesmo sonâmbulo, alinhar a faca à crosta, fazer o movimento de rotação da Terra laranja. Desmanchar o manto com apetite insone, cuspir o núcleo. Fazer o último movimento de rotação com a laranja terra. Inacabar o ano, não começar o próximo, nem o próximo, nem o próximo. Pausar o movimento de rotação da laranja a laranja, naquele átimo de segundo, suspiro breve, leve e sozinho. Na garagem do prédio, dentro do carro recém-estacionado. Último sopro, largar o prato, a casca, a faca, a casa, congelar em setembro de 2019, passar a laranja, a faca, o prato, a casa, o hábito, para quem cultiva a madrugada e permanece insone descascando laranjas e descobrindo no Google não ter transformado a casca em vela por ter descascado do jeito errado a vida toda. Eu acho lindíssimo esse poema porque ela praticamente intercala tempos, né? Então o tempo do passado, quando o pai de fato ensinou a descascar a laranja, o hábito de descascar laranja daquele jeito, que era uma rotina do pai, a morte do pai, você vê que tem essas datas, né? 2004, quando ele ensina, 2019, quando ele falece, a interrupção desse movimento de rotação, que ela vai né, mostrando como esse ato, a terra para de girar, a laranja também para de girar, e a herança que fica para ela nas madrugadas, de descascar aquela laranja, o que ela faz com aquele luto, com aquela solidão, né? Fica lá pesquisando coisas no Google, madrugada dentro, televisão no mudo, enfim, também herdando hábitos do pai, né? Então, ficar na madrugada comendo laranja, com a televisão baixinha, né? Então, essa construção da imagem é muito boa, você vê que ela manipula muito bem, é sintético e é preciso ao mesmo tempo, né? E tem uma carga emotiva sem ser excessivamente dramático, derramado, né? E tem essa força visual que cria camadas aí, camadas de memória, camadas de sentimento, de emoção, né? Eu acho esse poema lindíssimo. A parte seguinte do livro, então, que é Crosta, ela vai falar da avó. E aí também uma questão de luto, a gente poderia dizer. Ela é uma situação diferente, aqui ela perde a avó, ela acompanha a doença da avó, porque aqui ela fala da morte do pai como talvez algo mais inesperado e repentino, e a da avó como uma coisa talvez mais lenta, né, a partir de uma internação, mas também o que se herda dessa avó, então também camadas que constituem o sujeito, né, a herança paterna, a herança da avó, de pessoas que eram ali próximas, familiares, ancestralidade. E tem esse poema que eu acho lindíssimo, que chama Dia das Avós,
onde ela vai falar, o poema trata de uma visita à avó hospitalizada. E a gente vai ver que estar hospitalizado também é uma realidade, um tema aqui desse livro. Dia das Avós. Seu rosto adormecido e sereno me faz esquecer do coma induzido e me traz alívio. As agulhas que fisgam seu braço, o tubo que leva oxigênio à sua boca, não incomodam, você não sente o calor da minha mão, minha voz no seu ouvido abanando os dias, cantando a música que você costumava dançar enquanto fritávamos pastéis de queijo com goiabada. O pior momento é quando a noite chega, você aí no leito, eu aqui em casa, água que escapa entre os dedos, assisto de pé os minutos e a chegada de mais um sol gelado de julho, não sei se está protegida ou desamparada. Sua ausência pulsa na aorta, de mãos dadas com sua neta, nesta tríplice fronteira que nos cerca. Buscar um certo alento na expressão ali de paz, da voz, da avó provavelmente sedada, não sei. E aqui na cianotipia tem uma imagem dela, né? Uma criancinha brincando com uma bola e a avó no fundo. Então tem esse peso emocional, mas que é muito preciso. A gente vê esse eu poético tentando fazer algo dessa dor, né? É como se aquilo ali, a ausência, ela cria algo novo, né? Cria algo novo no sujeito e o eu poético desse livro, ele fica tentando fazer essa espécie de inventário, né? Ele não quer perder, né? Já que os entes queridos se foram, ele tenta resguardar algo ali e algo significativo, algo que não fique ali no aleatório, no vago. E esse algo não é só a memória específica das pessoas e seus hábitos, mas também é o conteúdo da dor mesmo, o conteúdo da dor, da falta, né? A falta como algo quase constituinte mesmo, né? Não como a principal coisa, mas uma das coisas, né? Então o sujeito se constitui também das suas faltas. A parte seguinte, que se chama manto, me impressionou muitíssimo porque tem a ver com a rotina de hospitalização no sanatório psiquiátrico. Ela tem epígrafe de Maura Lopes Cansado, que eu acho super adequada. Não sei se vocês já leram O Hospício é Deus, né? O diário em que a Maura fala dos seus períodos, né, de institucionalização, né, de internação em sanatório. Ela escreve um pequeno poeminha introdutório à autora, né, que é: no cartoon, o personagem só cai no precipício após contemplar a queda. Então essa coisa das quedas quase inevitáveis, né, na vida de um sujeito. E aí essa parte ela é muito impressionante porque a gente vai ter flagrantes do sanatório, rotina, regras institucionais, regras meio não oficiais ali da sociologia, vamos dizer ali, né, do meio social. Alguns momentos engraçados, alguns momentos melancólicos, é de uma riqueza essa parte. Eu acho que foi a parte, apesar de toda a parte do ser muitíssimo bonita, essa acho que foi a parte que mais me impressionou. Eu vou ler 2 poemas para dar um pouco... Na verdade, vou ler 3, né? Eu sou animada. Eu vou ler um poema que tem bem a ver com essa coisa da rotina do sanatório. Vou ler um outro poema que para mim é super melancólico, que eu até compartilhei lá no Instagram. E vou ler um outro que eu acho engraçado. Ele tem um quê de anedota, assim, né? De momento meio cômico. Primeiro, então, que eu vou ler, que é o da rotina, chama Triagem. Cymbalta para suposta fibromialgia. Aos 14, esporadicamente, alprazolam. Aos 16, nos dias de insônia, clonazepam. De pacote receitado devidamente aos 20. Aos 21, a cama dobra de tamanho com o Lioram. Para a queda brusca de libido e apatia de sobra, oxalato de escitalopram. O coringa do hospital psiquiátrico, sertralina e quetiapina. Não peça SOS na enfermaria. E a gente vai ter outros, assim, né, do que fazer, o que não fazer, que coisas acontecem no sanatório. Outro poema que eu acho melancólico e lindíssimo é O Colega de Quarto, onde ela vai falar, então, provavelmente de uma colega de quarto no sanatório. Dona Enir, uma senhora de 87 anos, moradora há quase 2 meses, recebia visitas raras e amargas. Dona Enir estaria em Madureira, ou na Feira de São Cristóvão, em algum karaokê comendo um baião de 2, com uma cerveja para acompanhar. Seus cabelos encaracolados, batom vermelho e brincos enormes, do contrário, sem vestígio de linha do horizonte. Habita uma nau à deriva. Então ela imagina, né? Imagina um cotidiano para Dona Enir se ela não estivesse na nau à deriva, se ela não estivesse ali perdida com seu sofrimento mental no sanatório. O outro poema com tom de anedota, assim, mais cômico um pouquinho. Eu gosto de como o olhar do eu poético nesses poemas, ele não é só
para o sofrimento mental, né? Ele tem o sofrimento mental, ele tem as características, eu diria assim, o ritmo, as impressões da mente cindida, né? As impressões, aquilo que fica na mente cindida ali nessa situação diferente, né, da institucionalização, não deixa de ser uma situação dramática, limite, mas ele tenta captar o entorno, as pessoas, a rotina e tornar algo de seu aquilo ali. Tornar algo de seu não deixa de ser ressignificar, né? Não há romantização, mas há uma ressignificação e eu acho que a Bianca faz isso muito bem. Então a gente vai ler Escanteio agora. O enfermeiro plantonista, no seu intervalo, gosta de ir ao pátio. Chuta a bola contra a parede, a psicóloga residente produz uma atividade em campo. Observa e comenta na mesa das loucas. Olha o que o Márcio tá fazendo, hahaha. Acho que ele precisa de internação, tá batendo bem não. Então é uma piada de sanatório, né? Ela faz uma piada com bater bem, né? Bater a bola, bater bem das ideias. A última parte, então, que se chama núcleo, a gente pode se perguntar o que a poeta estava querendo com isso, né? Sendo o núcleo a camada mais profunda. Nas minhas elucubrações, eu cheguei numa possibilidade de ser algo ali do inconsciente, embora acho que o inconsciente está passando por todo o livro. Mas, se a gente for falar dos temas dessa última parte, a gente vai ter memórias de infância, a gente vai ter gatilhos, eu vou ler um poema sobre gatilhos, a gente tem sonhos, associações, então bem essas manifestações que são típicas mesmo do inconsciente. E uma coisa que eu gosto no fato de ela ter escolhido as camadas da Terra, não só pela memória, né, da relação paterna ali no ensino escolar, é porque tem uma associação com os sismos, né? Se ela tá falando aqui desses momentos dramáticos, momentos de perda, de luto, momentos de internação psiquiátrica, são os nossos sismos também, né? Então eu fiquei pensando dos nossos terremotos, nossos abalos, né? E então, para terminar o livro, eu vou ler essa parte porque eu achei que seria interessante algo que tivesse bastante a ver com a ideia de inconsciente, sendo que esse é o meu palpite para essa parte. Gatilhos para a melancolia. Domingo à noite, pagode no churrasco, véspera de Natal, barulho dos trilhos do trem, comunicado da supervia, lâmpada amarela na rua, o som das hélices do ventilador, jogo de futebol na TV, barulho do carrinho de supermercados, anime, Faustão, Silvio Santos, A Voz do Brasil às 9, vinheta do Supercine, plantão da Globo, jornalismo da Record, panelaço. Então, o poema é uma lista, né? Uma lista de coisas que evocam a sua melancolia. Eu, como suburbana também, né, existem muitas memórias aqui do Meyer, né, e de uma cidade da Grande Rio aqui, né, que seria Queimados. Eu que também tive essa relação grande com outros lugares que não os centrais do Rio, né? Sou uma pessoa da zona oeste do Rio, Meyer é na zona norte do Rio, então é bem um subúrbio assim, mais afastado do centro. E também passei grande parte da minha vida numa cidade, num município do estado, que não o Rio, por motivos de formação, de escola, de família, enfim. Me identifiquei muito com várias dessas coisas que ela fala, né? Então, os barulhos do trem comunicado da Supervia, né? Eu tenho toda uma relação também muito intensa com a Supervia, que é a empresa de trens aqui do Rio de Janeiro. Mas essa questão do jogo na TV, os programas da TV, né? O que desencadeiam a sua melancolia? O que te desencadeiam emoções, né? Então, acho que tem todos esses programas que desencadeiam uma série de sensações, né? Essas coisas que se você lembra ou se você vê, por exemplo, aquele mau humor dos programas de domingo, a musiquinha do Fantástico, sabe? Que você fica, ai, tem que trabalhar na segunda. Então, esse tipo de coisa eu me identifiquei bastante. Então, vocês veem que eu gostei muitíssimo do livro, é recomendadíssimo. Ele tem um pouco mais de 50 poemas. Se você tá interessado em, né, gosta de poesia ou quer conhecer mais poesia, eu recomendo muito o livro da Bianca, que além de ter essa edição lindíssima, ele é um livro com poemas muito bons, assim, não são poemas para quem tem medo da poesia, assim, não são poemas herméticos, nem muito difíceis, e eu acho que são poemas muito contemporâneos, né, eles têm muita ligação com as coisas que a gente vive, sejam as coisas normais da vida, né, as perdas normais, o luto, a saudade, isso todo mundo passa, quanto essas questões em torno da saúde mental que a gente tem vivido, os nossos dramas e dilemas
de pessoas aí das últimas décadas, né, nascidos, eu nos anos 80, ela acho que nos anos 90. É um livro que dialogou muito comigo. Eu vou deixar aqui embaixo os links para quem quiser adquirir e a rede social da autora para vocês irem lá conhecê-la. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!